Estamos começando mais um podcast por dentro da Forja. Aqui é local de crescimento, você já sabe disso, é onde a gente se encontra com os empresários, estão crescendo, prosperando, evoluindo, fazendo a diferença na sua vida, no mercado, enfim. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que você vai conhecer já já. Nós acreditamos muito que por trás da empresa tem sempre uma pessoa, por trás do sucesso tem muito processo. Nada é fácil nessa vida e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com Diogo Palermo, meu amigo, e eu queria que você se apresentasse para a galera que está assistindo a gente aí. Olá, pessoal. Contando um pouquinho de mim, né? Eu tenho 43 anos, sou casado, tenho um filho e vou ter mais uma filhinha agora. Legal. Em julho, a Alice. E eu tenho já desde os 15 anos trabalhando com tecnologia de informação, de uma forma geral, né? A gente estava conversando mais cedo. Eu tenho a felicidade de poder falar que eu nunca precisei escolher a minha profissão. Ela me escolheu desde cedo. Então, com 15 anos, eu já montava e desmontava o computador, fazia de tudo um pouco. E, obviamente, minha carreira veio crescendo nessa área de suporte. E, de pouquinho em pouquinho, ela foi migrando para a área de servidor, e manutenção e codificação para servidor, e daí foi quando eu, em dado momento, resolvi falar assim, cara, não quero mais trabalhar com suporte, né? Já tinha estava trabalhando já, até ganhando bem naquela época, mas é uma coisa que eu não queria, eu não via crescimento nele, né? É a diferença entre você trabalhar sempre você está resolvendo um problema com você está implementando uma solução. Trabalhar com a parte de desenvolvimento, você está sempre trabalhando com solução e não com problema. Também tem problema, claro, né? Mas isso sempre que me chamou muita atenção. Foco na solução. Foco na solução, exatamente. E essa sempre foi a minha marca. Assim, eu sempre tive muito foco em solução. E aí eu comecei a trabalhar, assim, trabalhava na Petrobras já na parte de suporte e tal, mas eu falei, cara, eu não quero isso. Voltei a trabalhar com estagiário, porque eu queria desenvolvimento. Bom, minha carreira foi seguindo, eu trabalhava com PJ, pulei um monte de empresa, várias consultorias. E aí eu gosto de contar essa história, que é quando eu fui para a Accenture, foi uma proposta que eu recebi para trabalhar com SAP. Eu falei, eu não sei nem o que é SAP, brother. Eu não sabia o que era. Eu trabalhava com Java, né? E parte mais open. E aí me fizeram uma proposta, vamos trabalhar com SAP. Eu falei, cara, eu não sei nem o que é SAP. Aí a pessoa, não, é uma parada muito legal e tal. Me convenceu, assim, do legal. Mas eu estava assim, porque era trabalhar CLT, né? E eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem naquela época. E aí eu fui conversar em casa, eu sou muito família, né? A minha mãe falou, Diogo, você nunca trabalhou CLT? Por que você não dá uma chance? Eu falei, mãe, eu vou ganhar menos da metade. Eu vou ganhar menos da metade do que eu ganhava. Ela, Diogo, você não precisa do dinheiro agora. Você pode se dar essa chance. Aí eu aceitei. Falei, cara, até cheguei para a Miriam, foi a pessoa que me contratou. Eu falei, cara, sabe que eu tô aqui hoje por conta da minha mãe, né? Minha mãe que pediu para eu aceitar esse emprego. Porque eu ia dizer não. Ela riu e tal, brincou. E fiquei 20 anos na empresa. 20 anos? 20 anos na Accenture. Já entrei como sênior na Accenture e trilhei minha carreira, né, dentro de SAP. Numa época que, se você contar para essa geração de hoje, não consegue nem entender, né? Eu lembro quando comecei a trabalhar com WebGimpro, que é uma tecnologia proprietária da SAP das antigas, que hoje em dia todo mundo deu graças a Deus que ela acabou, que não tinha referência. Não tinha, a gente tinha que caçar. Só para você ter noção, eu descobri que tinha um cara que trabalhava no prédio lá no centro da cidade, no Rio, e ele já tinha experiência com isso. Eu fui lá atrás, sentei do lado dele, passei uma semana do lado dele, ele fazendo umas paradas, e o cara do lado pulando. Por que você fez isso? E aqui? E não sei o quê. Era a única referência que a gente tinha. Ou então pagar treinamentos, cada treinamento era tipo 30, 40 mil reais. E não era viável, né? E, daí eu comecei a trabalhar nessa área, vim evoluindo na área de SAP, e 20 anos depois eu saí da Accenture como gerente arquiteto de soluções cloud, integração e SAP. Trabalhei na Accenture Brasil, trabalhei na Accenture Portugal durante alguns anos e saí de lá. Por questões, inclusive, pessoais, né? Porque eu queria voltar para o Brasil.
Quando meu primeiro filho, o Thor, nasceu, eu queria voltar para o Brasil. E aí eu falei, cara, vou voltar. E eu pedi demissão. Ela falou, não, você não vai sair daqui não. Nós vamos dar um jeito. Eu falei, como assim vamos dar um jeito? Aí ela disse, não, você não pode trabalhar mais, a gente vai te contratar como terceiro. Aí eu falei, legal. E aí eu vim para o Brasil e continuei trabalhando para Portugal durante muito tempo. 6, 7 anos trabalhando para Portugal. Como terceiro, trabalhando aqui no Brasil para a empresa lá em Portugal. E aí, aos poucos, esse tempo foi andando, as ideias foram amadurecendo, né? Porque eu sempre pensei, falei, cara, eu estou aqui trabalhando para lá, e eu sempre tive vontade de começar a querer investir numa empresa, mas nunca tinha tempo e tinha medo, né? É difícil você sair do eu sou empregado para eu sou responsável. Da segurança, né? Por mais que você, já num nível de carreira onde você tem responsabilidade praticamente de dono, né? No teu projeto você faz toda a gestão. Pô, eu sempre atendi projetos, todas as empresas que você pode imaginar grandes do mundo, provavelmente eu já atendi. Shell, Petrobras, a própria Orbia, que hoje eu ainda atendo. Cara, é só se falar. Empresas do ramo de medicina, por aí vai, tudo multinacional. Então, assim, você tem muita responsabilidade. Banco, para os bancos, eu fiz projeto para banco em Portugal, para 2, 3 bancos gigantes em Portugal. Então, assim, você tem mais de 200 projetos na minha carreira aí que eu entreguei, fiz parte, fui responsável, entreguei. Então, assim, você tem muita responsabilidade. Mas não é você que paga a conta no final do dia. Né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, de um tempo para cá, eu comecei a planejar a abrir uma empresa. Inclusive, já conversando com a própria Accenture, que inicialmente a minha ideia era eu começar a usar a Accenture, eu ser um parceiro da Accenture, né? E, por fim, acabou não dando certo essa parceria, mas a ideia da Elevate, ela foi adiante. Mas eu não tinha quem. Então, eu encontrei quem como sócio? O meu cunhado. O meu cunhado, ele tinha uma academia, eu falei, cara, topa desistir da academia e investir numa parada completamente diferente, que não é a tua área, mas vai dar certo. Aí ele topou. Assim, joguei um verde, ele aceitou o desafio e a gente já tem uns 2 anos e pouco atrás, nós fundamos a Elevate fisicamente, né? Porque antes eu já estava até pegando projetos, mas sem sede, sem ser físico, né? Subcontratando pessoas e tal. E a gente falou, não, então nós vamos montar uma sede, vamos montar uma empresa e vamos começar a desenvolver software com o objetivo Brasil, né? E foi quando nasceu e a gente começou a desenvolver. Só que, como você sabe, né? Empresa no Brasil é muito difícil. Então, o tempo passa, a gente investindo em desenvolvimento de software, né? Quando a gente não tem muito dinheiro para investir, ele é um pouco lento. Então, nós passamos muito tempo investindo em desenvolver o nosso primeiro software, que é o City Hub. E com a entrada do City Hub, logo em seguida também veio o Tapnaut, que é o nosso software de gestão de força de trabalho, né? Inclusive, em breve teremos novidades aí para o Tapnaut. Tem todo um módulo de segurança no trabalho, NR1, controle de API, bem legal. Mas nós vamos lançar em breve. E a curva disso, o investimento é muito alto para uma curva lenta de retorno, né? Então é isso, cara. A gente vem lutando aí, investindo sem parar. Tá bom, olha só, vamos lá. Você contou aí uma trajetória, resumidamente, uma trajetória de muitos anos aí. Qual foi o maior desafio? Desafios são inúmeros, tenho certeza absoluta. Mas qual foi o maior desafio? Aquele que mais impactou você, mas que também mais produziu resultado? Foi duro para você decidir, mas que mais produziu resultado e que de repente você pode contar, pode contar aqui para a gente e certamente vai ter gente assistindo esse episódio e que fala, cara, eu precisava ouvir isso. Cara, foi a decisão de mudar, né? Foram 2 decisões, né? A primeira decisão foi um risco que eu tive que sair de Portugal e voltar para cá. Essa decisão ela mudou a minha vida completamente,
porque de uma forma me desligou, cortou 50% do meu vínculo daquele cordão umbilical que a gente tem. Quantos anos você morou lá? Em torno de 3 anos e alguma coisinha. Mas foram o cordão umbilical com a empresa, né? Com a relação empregado. Muito intenso lá. Não é só lá, é a relação de eu sou empregado para eu sou o patrão. Então, essa foi a primeira decisão, quando eu deixei de ser CLT, mesmo ainda trabalhando em projetos. E a segunda decisão que realmente mudou assim, a minha vida foi o abrir a empresa. Assim, inicialmente mudou para muito pior, né? Você já escutou falar certamente que antes de melhorar, piora? Eu espero que sim, Eu espero que sim, porque eu antes trabalhava 10, 11 horas fácil. Hoje em dia eu trabalho 14, 16 horas fácil por dia, né? Então, mas as pessoas acham que ter a empresa é mais fácil, cara. É porque não sabem o que tem por trás dos planos, né? O bastidor, né? Nos bastidores da empresa, elas não entendem que você tem que estar... Eu hoje acordo às 5 da manhã e estou trabalhando até a hora que eu preciso, né? Se tiver que trabalhar até 2 horas da manhã, eu trabalho até as 2 horas da manhã. Então esse papo que as pessoas muitas vezes dizem de que você abre a tua empresa, que você não faz, o patrão não faz nada, que o patrão isso, que o patrão aquilo, só contrata os funcionários, lá, os colaboradores, e quem trabalha mesmo são os colaboradores. Isso não, na verdade não é muito real, não é compatível. Eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Um dia eu quero chegar igual aqueles caras que entram na empresa, que já são tudo cabelo e barba branca, tudo assim, e só dá aquela olhada, ele não tem mais responsabilidade na mão dele. Um dia eu chego lá, mas ainda não chegou, e enquanto não chegar a gente tem que batalhar, né? Tem que trabalhar muito, né? Para chegar naquilo ali tem que trabalhar muito. Exatamente. Porque essa é uma imagem que passa pra gente como se fosse simples e corriqueiro, mas não é real, né? Sim, até porque a minha carreira ela é muito técnica, né? Então eu venho de arquitetura, eu sou técnico, né? Então eu, inclusive na criação da empresa eu tive muita dificuldade, ainda tenho na verdade, né? Eu estou aqui no Forge, a gente conversa sobre isso exatamente por conta disso, porque eu não tenho know-how comercial, eu não sou aquele cara que faz muito network, nunca fui. Eu sou aquele cara técnico, sabe aquele cara que gosta de sair atrás, de entregar, de resolver o problema de qualidade, para fazer o negócio entregar com qualidade, bem feito, rápido. De treinar pessoas, cansei de treinar, tem mais de 400 pessoas que eu já treinei na minha carreira aí. Então assim, e depois quando eu me vi dentro da empresa que eu tive que assim, cara, agora eu tenho que fazer vídeo. Uau, eu tenho que mudar o meu comportamento, o que eu faço? Eu tenho que aparecer numa câmera, calma aí, eu tenho que fazer a barba agora. Entendeu? É uma mudança muito... Isso, quando você sai da sua zona de conforto, é mais estressante. É muito estressante você sair da zona de conforto para você conseguir executar. Mas eu sou movido a desafio, né? Legal. Eu sou movido a desafio. Não é à toa que eu não consigo ficar num hobby só. Tipo, eu era paraquedista e aí... virei pai, fiquei com medo fiquei com medo. Virou, né? Pai de um, agora é pai de dois. Aí comecei a atirar, adoro atirar é uma delícia. E agora eu tô na via de ser piloto, né? Tô querendo tirar meu brevet e tô estudando e é desafiador. Eu adoro novos desafios. Então, vamos lá. Primeiro você falou dos medos, das inseguranças, das dificuldades, dos desafios, mas que você é um cara que gosta muito de desafio. Baseado em tudo que você já experimentou na tua vida, que você já viveu na sua vida, que não é pouca coisa, muita experiência, principalmente dentro e fora do Brasil, com multinacional, com empresa grande, empresa pequena, empresa gigante, com muita empresa gigante. O que você tem para falar para o jovem, para as pessoas? Cara, tenta imaginar, hoje você está com 42, né? 42, mas tem um monte de gente de 20, 22, 23 que está iniciando a carreira agora. O que o Diogo, se ele pudesse voltar lá atrás, ele falaria pro Diogo de 23, 24 anos, hein? Tá cheio de Diogo aí, ó, vendo a gente, hein? Eu não sei porque, assim, pro Diogo, não, porque eu sempre fui muito inquieto e eu sempre tive exatamente esse meu perfil de querer mais, então, exatamente por isso que eu consegui crescer muito e ganhar uma senioridade muito rápido na minha profissão.
Mas hoje em dia o que mais me preocupa não é o Diogo, como que os Diogos da vida, eles avançam. O problema são os acomodados. São esses jovens que hoje que acham que não precisam mais aprender, que eles botam no Google e o Google resolve. Que botam na IA agora, né? Com a IA, então, piorou mais ainda. E eles resolvem. Cara, aprende, estuda, treina e exercita. Não adianta. Você não tem teoria. Você não vai sair da faculdade sabendo tudo. Não vai. Você não vai sair do cursinho sabendo tudo. Você não vai saber tudo se você não passar pelos problemas. Você só vai passar pelos problemas fazendo. Pode ser em mecânica, pode ser em contabilidade, pode ser na minha área que é tecnologia. Se não meter a mão para fazer, não aprende. Sim, eu formo gente há muito tempo. E cada dia que passa é mais difícil capacitar ou pegar alguém. Não é que a pessoa tem que saber. Porque quando eu contrato um júnior, essa é a parte interessante. A última coisa que eu quero que ele saiba é a parte técnica. Que se você ensina, fácil. Eu ensino. A parte técnica eu ensino. O cara tem que ter a vontade de aprender. Sangue nos olhos é difícil, né? Exatamente. Você não tem como. Ele tem que ter a vontade de aprender. Cara, eu fiz sem sacanagem. Eu fiz uma sessão, eu dei um treinamento para 50 pessoas. O treinamento começou, no segundo dia tinham 20. 2 semanas depois, tinham 6 pessoas que concluíram. E olha que era um treinamento que fazia parte de um processo seletivo, que eu ia contratar aquelas pessoas. O cara, se fosse fazer um treinamento desse que eu dei, poderia pagar R$10 mil por mês. R$10 mil num treinamento desse. Eu dei de graça para selecionar os melhores. Dos 6, 5 entraram porque um falou que não queria trabalhar ainda, estava no 9º período da faculdade. Falou que, não, ainda não estou preparada para entrar no mercado de trabalho. Eu pensei comigo, falei, vai fazer o que então, né? E dos 5, 3 acabaram saindo, e hoje desses 5 só tem 2 na empresa comigo. Você vê que dificuldade, né? Que dificuldade. É porque é aquela história, né, de eu começar, quer dizer, já são poucos que começam. Não, o processo até que começam bastante, mas vai passando o tempo, vai refinando, vai afunilando, cada vez vai ficando menos pessoas, né? Exatamente. Por causa de disposição, por causa da zona de conforto, que é o que você falou. Porque a zona de conforto, vamos ser muito sinceros, é gostosinha pra caramba, né? E a galera tá mais acomodada do que nunca, porque eu lembro da minha época, com, 17, 18, 19, 20 anos, tava todo mundo na rua buscando trabalho. Vamos lá. No colégio você tinha que estudar procurando o índice na Barça, né, para fazer um trabalho. Com certeza. Hoje em dia o cara digita na IA, ele não precisa nem procurar no Google mais. O Google a IA faz isso por ele. Essas facilidades, você que é da área, vamos lá. Essas facilidades muito acessíveis, gratuitamente, muitas, aliás, todas praticamente gratuitamente, até um limite, é claro, mas gratuitamente. Isso você acha, sua visão de cara da IA que cresceu com isso, eu sei que para quem sabe usar, nota 10, é um ponto positivo fantástico. Mas para essa garotada que tem dificuldade, inclusive para lidar exatamente isso que a gente está falando aqui agora, você acha que a IA hoje, nesse aspecto, tá? Porque eu sou um defensor, eu gosto muito de IA, mas nesse aspecto específico, você acha que ela é mais prejudicial do que benéfica? Tem 2 vertentes, tá? A primeira vertente é para quem está aprendendo, não deveria usar IA, porque se você está aprendendo, né? Se você quer ganhar um nível de senioridade, você primeiro tem que entender como você faz. Não é que ela não deveria usar, pode usar para fazer as coisas braçais. Você não vai pedir para a IA pensar por você, porque você quer desenvolver o teu pensamento. Então, nesse aspecto, eu tenho esse problema. Que eu vejo um movimento que, às vezes, eu tenho uma visão um pouco de futuro, né? Nós temos um problema muito sério na minha área pela frente, porque a IA está substituindo o júnior. A IA está substituindo o júnior. A IA está substituindo praticamente o pleno. A IA praticamente está substituindo o desenvolvedor. Só que ela não substitui o sênior. Por quê? Porque tem que ter alguém ali de olho e controlando para saber o que aquela IA está fazendo, para garantir que ela está fazendo a coisa correta. Só que quando você tem uma geração que está usando a IA para fazer as coisas, essa geração que era o Juninho, ele não está aprendendo. O pleno, ele já aprendeu um pouco.
antes da IA, hoje em dia, né? Então ele virou pleno, mas ele ainda não tem a experiência para poder julgar e ter um sistema de segurança. E aí o que acontece? Daqui a um tempo, esses caras no topo vão se aposentar. Quem sobrou? Ninguém. Você não formou? O mercado não formou júnior. Então, quando eu abri a Levit, eu falei assim, não, eu vou formar. Eu sempre tive a ideia, eu nem gosto de contratar recurso sênior no mercado, assim, só contrato sob demanda para suprir necessidade. Eu gosto de formar as pessoas, né? E isso traz outro problema, que é o que eu venho falando com muita gente. As pessoas têm mania de querer tudo baratinho. Eu estava até ouvindo aqui a conversa um pouco mais cedo, e o assunto veio a qualidade. Ninguém mais está pensando em qualidade. E aí, sabe o que está acontecendo? As pessoas não entendem. Quando a pessoa tem um problema jurídico, ela procura um advogado. Quando ela tem um problema fiscal, ela procura um contador. Quando ela quer criar um aplicativozinho, ela chama o vizinho, ela chama o filho, o sobrinho, que vai fazer o quê? Vai botar a IA para trabalhar. Ela vai fazer meia dúzia de prompt, não sabe o que está pedindo. É aquele Juninho que fez um cursinho ali, que não tem experiência nenhuma que está fazendo. Ficou bonito pra caramba. Outro dia teve um cara que criou um sistema e postou no Reddit lá que já tinha ganhado 250 mil, em 2 meses tinha faturado mais de 250 mil reais. 3 minutos depois do post dele, teve uma resposta com um cara que se cadastrou na plataforma dele e conseguiu os dados pessoais de todo mundo da plataforma dele. Inclusive, corrigiu o valor que ele falou que ele tinha de MRR já do sistema dele. Porque não sabe. Quem fez aquele sistema, que foi ele, não é de tecnologia. Não sabe não sabe o que é segurança, não sabe o que é uma API, criptografia, não sabe como arquiteturar uma aplicação para ela ser resiliente, para ela ficar no ar. Resiliência é a chave de sistema hoje em dia, né? O que adianta um sistema muito bom que não para em pé? Resiliência. Como é que você faz isso? Estudando, fazendo a arquitetura do sistema, né? E não vai ser o filho da vizinha, não desmerecendo o filho da vizinha, mas despreparado, né? Despreparado, que vai conseguir fazer isso para você. Então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, eu queria fazer um aplicativozinho. E quando o cara fala assim, um aplicativozinho, eu já sei o que vem por aí. Aí eu já mando logo a pergunta, eu falo, cara, qual que é o teu budget? Para a gente saber do que a gente está falando. Porque se a gente está falando de 5, 10, de 100, 200, de 1 milhão, só para a gente ter uma base, né? Porque assim, cara, um aplicativo sério, ele tem fase, tem que ser desenvolvido, ele tem que ser validado, ele tem que ser testado. Ele começa ali de 150, 200 para cima. Um aplicativo sério. Então não adianta querer inventar a roda, tipo, por menor que ele seja, ele necessita. Porque tem mão de obra. A mão de obra do mercado, principalmente da área de programação, ela está muito quente, então também é muito caro. Então você manter um profissional hoje é muito caro. E aí você fala para as pessoas, se assustam. Eu não sabia que era tão caro. Aí faz com o quê? Aconteceu isso comigo outro dia. Aí um parceiro meu, ele foi e fez com uma outra pessoa. Eu falei, cara, vai, mas foca só nisso. Eu orientei, foca só nisso. Ele foi lá e fez uma parada diferente e já desenvolveu toda uma parada, um aplicativo pronto, né? Arrumou o primeiro cliente dele para o aplicativo dele. Porra, a ideia dele era fantástica. Primeiro cliente, ele foi apresentar a resposta do cliente. Pô, cara, você está desenvolvendo em Lovable. Eu não posso botar os meus dados num sistema que foi construído assim. Ele perdeu o cliente. Né? Praticamente perdeu o cliente ali. Pode ser que ele consiga reverter ou não. Mas é isso. As pessoas não estão mais pensando em segurança, em qualidade, em resiliência. Elas estão pensando só em entregar o mais rápido possível, sem consequências. Só que hoje as pessoas estão querendo mais barato, com menos qualidade, e você acredita que um diferencial seu da Elevate é essa parte de resiliência, segurança,
Porque é imprescindível, porque é igual você está falando aí, o exemplo que você citou aí, que o cara invadiu Em 3 minutos. em 3 minutos e capturou os dados dele. Olha só que loucura que é isso. O que eu vendo sempre que eu sempre trabalhei com o conceito de parceria, né? Eu não vendo software, eu vendo uma solução. Como eu falei, minha vida sempre começou em solução. Eu vendo uma solução, e a solução ela tem que ser para alguém. Não adianta eu virar para você, Renato, eu vou te vender um sistema perfeito. Aí eu te convencer a comprar o meu sistema e ele não servir para você. O meu objetivo, e o objetivo da minha empresa como um todo, é ter um time qualificado, especializado, que vai garantir, que vai entregar qualidade. E vai entregar qualidade com planejamento e com abertura, com parceria. Não é tipo cliente e dane-se, eu quero ganhar em cima dele. Não, cara. Sim. Eu acredito que uma relação ela é interessante quando todo mundo ri. Todo mundo tem que se beneficiar dela, né? Então, assim, óbvio, eu vou ganhar dinheiro. Faz parte da relação, faz parte do negócio. Faz parte Mas todo do mundo negócio. caminha junto. Todo mundo está feliz, junto. tem sentido para todo mundo. Eu já falei para cliente, falei assim, cara, eu não vou te vender esse software, porque software não vai te atender. Tem isso aqui, ó, o caminho não é esse, o caminho é outro. Vamos pensar em outro. E o cara ficou puto comigo porque ele queria, fez com outra pessoa. Não entende às vezes, né? Não entende. Fez com outra empresa, depois de um tempo veio falar comigo, Diogo, você estava certo. Eu falei, cara... Já era, foi. Ele gastou, investiu lá milhões em euros. Eita. E no final das contas, não funcionou, não entregou, não foi do jeito que ele queria. Diogo, a gente está chegando no final desse bate-papo nosso, o tempo passa rápido, Passa. né? Se você pudesse deixar uma mensagem, principalmente para quem hoje está precisando e está procurando coisas, sistemas desse tipo, soluções, o que você diria para essas pessoas? Assim, o que é mais importante para ela procurar? Claro, ela quer uma solução para ela, mas junto com a solução tem que vir mais o quê? Você falou de resiliência, ou seja, do sistema, até você deu um exemplo que eu achei interessante, o sistema que não para em pé não é resiliente. Exatamente. Pô, você falou de segurança, mas como é que essa pessoa vai identificar isso? É muito difícil, né? Porque é uma área muito técnica. Então, a minha recomendação é o seguinte, tem alguém de confiança. Não adianta você, como cliente, né? Você entrar nessa área como o negócio, você não entende. Então, você tem que procurar um parceiro. Um parceiro, essa é grande parte das coisas que nós fazemos, exatamente isso. Nós atuamos como parceiro da empresa. E muitas vezes a gente trabalha ali, olha, o que é melhor para mim? Primeiro você tem que saber o que precisa. O que você como empresa precisa antes de querer comprar alguma coisa. Então você procura um parceiro para sentar e conversar. Falar assim, é isso que eu quero. E aí, em conversa, vai ser desenhada uma solução. Vai ser desenhada uma solução e a partir da solução desenhada, você vai começar a tentar executar ela. E obviamente, né, pensando sempre em segurança. Até porque, se você não pensar, você vai se lascar. Não tem jeito. Todas essas NRs, LGPDs, e você pode ver, não adianta. Você pode começar errado. Você vai falhar, vai levar um processo e vai tomar uma multa milionária. E é muito preocupante isso que você está falando, por quê? Porque na massificação de tudo isso, porque hoje em dia massificou. Sim. Massificou. E aí as pessoas pegam o vizinho, igual você está falando, o cara do fundo do quintal, que não tem preparação nenhuma para fazer alguma coisa para ela e de repente... Mas responsável é você. Sim, claro. Na hora do processo, quem vai... a bomba é de quem está fazendo o negócio. Exatamente. Maravilha. Diogo, olha só. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Agora é a hora da brincadeira, ok? Agora é a hora da brincadeira, vamos lá. Eu quero que você, já que você falou que é casado, tem um filho chamado... Thor, tem uma filha chamada Alice, que vai nascer agora, ok, mas, cara, já tá ali, quando que vai nascer? Em julho, 19 de julho. Então, um mês, pô, daquele, cara, já tá aí, já apontando ansiedade, aí. estamos na ansiedade. Então, eu quero que você comece a falar um pouco da sua família,
do seu casamento, da sua história de família, e eu vou colocar alguns objetos aqui para você emendando aí, tá bom? Para você emendando aí, uns 4, 5 objetos para você emendando e discorrendo aí eu quero ver a sua criatividade, tá bom? Para falar sobre os objetos. Colocar os objetos aí no meio da tua família. Vamos lá, conta um pouco da tua família, do teu casamento. Quando é que você começou a namorar a sua esposa, hoje sua esposa? Como é que foi isso? Então, quando eu me separei, passei um tempo solteiro, digamos assim, e obviamente, né, está solteiro, a gente está aí, tá na pista. Com ela. Eu já conhecia ela da época de trabalho na Accenture aqui no Brasil, e pronto, no carnaval estava passando com a minha irmã, inclusive, né? Eu estava passando embaixo do prédio que eu sabia que era dela, e aí de repente eu olho para minha irmã e falo assim, cara, aqui em cima morava a Mari, não sei se ela mora ainda. A minha irmã falou assim, pô, liga para ela, chama para tomar uma caipirinha. Boa. E aí eu falei assim, pô, cara, ela não vai nem querer saber de mim. Quando a gente parou de falar, foi assim um pouco meio, né, repentino e tal. E aí eu entrei em contato com ela, acabou me respondendo algum tempo depois, eu não tinha mais o telefone dela, falei, como é que eu vou achar ela, né? Aí eu procurei onde? No LinkedIn. Achei ela no LinkedIn, mandei mensagem no carnaval, ela me respondeu. E aí eu marquei de encontrar com ela e ali no Pura Brasa, né? Imaginando o que eu vou falar com uma lanterna. Mas a gente pode usar luz, né? E pronto, a partir daquele momento foi o momento onde deu luz no nosso relacionamento e começamos a nos encontrar, a sair mais. Inicialmente eu não queria namorar, porque eu estava recém saindo de um casamento, mas foi, né? Aconteceu. E foi seguindo, né? A gente sentou, você já vai me dar essa garrafinha? Nós sentamos no barzinho do Pura Brasa para beber. Minha esposa também gosta de uma cervejinha. E naquela época não era esposa ainda, né? A gente começou a sair e foi bacana, porque ela tem o mesmo tipo de família que eu. Eu sou de família italiana, né? Assim, nós somos tudo junto e misturado, falando alto, gritando, falando, mexendo na mão, e um se metendo na vida do outro. E ela um pouco diferente, mas assim, uma família muito próxima, né? E a gente seguiu, né? Acho que encaixou muito bem. E foi quando eu descobri que ela era vegetariana. Ela era vegetariana, não comia carne. E isso aqui é uma coisa que eu adoro. Eu adoro fazer um churrasco. Adoro carne. Eu sou carnívoro. Para mim, uma refeição sem carne não é. Imagina como é que foi, né? Eu descobri que ela quer sair. Não quero carne. Mas eu estou começando ela a comer carne. Estou começando. Agora, na gravidez, peguei. Ela é obrigada, né? Por conta da gravidez, ela tem que comer mais proteína. E isso aqui assumo como churrasco serve, né? Ou tem que falar pegador? Não. Eu acho que serve o churrasco, né? E aí é isso, ela tem comido mais carne, está se acostumando. Não gosta ainda, mas come, pelo menos isso. Maravilha. Arthur, depois coloca uma salva de palmas para o Diogo. Valeu, obrigado. Valeu. Um abraço, muito bom ter você por aqui, muito bom escutar a sua história, Obrigado. Muito bom ver você falando sobre todas essas coisas aí, principalmente essa parte de segurança, essa parte de estudo. E que ninguém está levando a sério. Isso é muito real e é perigoso, né? Aonde que nós estamos entrando aí, né? Extremamente. Show de bola. Mas é Obrigado, isso. tá? Obrigado, cara. Foi um prazer.